Você pode passar a vida inteira achando que está bem com Deus, e ainda assim estar profundamente enganado. Essa verdade atravessa o Evangelho, mas ganhou um peso quase insuportável quando se tornou visível na vida de São Padre Pio. Porque ele não falava apenas sobre conversão. Ele via quando ela não existia. Padre Pio possuía, segundo inúmeros testemunhos documentados durante sua vida e nos processos canônicos posteriores, o dom místico conhecido como discernimento sobrenatural das almas. Não era adivinhação, não era leitura psicológica. Era uma graça espiritual extraordinária que lhe permitia perceber o estado moral e espiritual real de quem se aproximava dele, especialmente no confessionário. E aqui está o ponto mais perturbador. As almas que mais o assustavam não eram as dos grandes pecadores, mas as daqueles que se julgavam justos. Há relatos consistentes, registrados por seus diretores espirituais e por fiéis que o acompanhavam em San Giovanni Rotondo, de pessoas que chegavam tranquilas, educadas, seguras de si. Pessoas que iam à missa, rezavam, tinham boa reputação social. Algumas até ajudavam a igreja financeiramente. E, no entanto, quando se ajoelhavam diante dele, eram interrompidas de forma seca. Você não está em estado de graça. Volte quando quiser dizer toda a verdade. Você ainda não se arrependeu. Em certos casos, Padre Pio simplesmente fechava o confessionário. Isso causava escândalo. Muitos se sentiam humilhados, injustiçados. Alguns iam embora indignados, mas outros, e são esses que ficaram marcados, retornavam dias depois completamente quebrados, confessando pecados graves escondidos havia anos, às vezes décadas. Um caso frequentemente citado por testemunhas próximas ocorreu com um homem respeitado na comunidade, conhecido por sua vida correta. Ele se aproximou confiante para a confissão e foi imediatamente repreendido. Padre Pio disse que ele havia cometido um pecado mortal e nunca o confessara com arrependimento verdadeiro. O homem reagiu mal, negou, saiu furioso. Dias depois, voltou chorando, admitindo que havia vivido em adultério durante anos e sempre se confessava, omitindo deliberadamente esse fato, convencido de que Deus entenderia. Esse padrão se repetia. Padre Pio não expunha pecadores arrependidos. Ele desmascarava auto-enganos. Teologicamente, isso toca um ponto central da doutrina católica. O maior perigo espiritual não é cair, mas justificar a queda. O catecismo ensina que o pecado mortal exige matéria grave, plena consciência e consentimento deliberado. O que Padre Pio via eram almas que tinham consciência, tinham consentimento, mas haviam anestesiado a própria culpa com racionalizações. Ele via o que São Paulo já advertia. Eles se enganaram a si mesmos. Filosoficamente, isso revela algo profundo sobre a consciência humana. A consciência não é automaticamente correta. Ela precisa ser formada. Caso contrário, torna-se uma fábrica de desculpas. São Tomás de Aquino já explicava que uma consciência errônea pode tranquilizar o indivíduo e, ainda assim, conduzi-lo ao erro moral. Padre Pio via exatamente isso em ação: paz interior sem verdade. E havia algo ainda mais inquietante. Segundo testemunhos, Padre Pio percebia que muitas dessas almas boas viviam uma religiosidade exterior intensa, mas sem vida interior. Rezavam, mas não se deixavam transformar. Cumpriam práticas, mas sem contrição. Confundiam rotina religiosa com conversão. Ele mesmo dizia que o demônio prefere almas mornas às declaradamente más, porque o pecador consciente pode se arrepender. O morno não vê necessidade disso. Em contraste, Padre Pio tratava com extrema ternura aqueles que reconheciam a própria miséria. Prostitutas arrependidas, homens marcados por crimes, pessoas destruídas pelo pecado, eram acolhidas com misericórdia profunda, desde que houvesse verdade. Ele chorava com elas,
rezava por elas. Impunha penitências, sim, mas sempre com esperança. Isso mostra algo essencial. O dom de Padre Pio não era condenar, mas curar. Mas não existe cura sem diagnóstico honesto. Historicamente, a Igreja nunca escondeu esses relatos, mas também nunca os transformou em espetáculo. Eles foram analisados com cautela. O processo de canonização de Padre Pio durou décadas e examinou rigorosamente suas atitudes, justamente para evitar exageros. O resultado foi claro: seus dons eram reais, mas sempre subordinados à fé católica e à obediência. O que isso ensina hoje? Em um tempo em que quase ninguém fala de pecado, em que tudo é explicado psicologicamente, relativizado moralmente ou dissolvido em intenções subjetivas, Padre Pio surge como um choque. Ele lembra que Deus não julga pela aparência religiosa, mas pela verdade do coração. A pergunta que sua vida impõe não é confortável. Não é eu me sinto salvo, mas eu estou vivendo em verdade diante de Deus? Padre Pio via almas que se achavam boas, mas estavam espiritualmente vazias. Não porque Deus as rejeitasse, mas porque elas haviam se fechado à conversão real. Ele também via almas em luta, cheias de feridas, mas abertas à graça. E essas eram sua alegria. Nada disso é para gerar medo, é para gerar lucidez. A santidade nunca foi autoafirmação espiritual. Sempre foi humildade radical. Mas como sair desse estado de ilusão espiritual? Padre Pio recomendava algo que parece simples, mas poucos fazem com seriedade: o exame de consciência diário. Não se trata apenas de lembrar se fiz algo errado, mas de mergulhar na própria alma à luz de Deus. É colocar-se diante da verdade sem máscaras. E para isso, a tradição da Igreja sempre recomendou um método: começar pelas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e pelas faltas contra os mandamentos e pecados capitais. Por exemplo, a minha fé tem sido viva e concreta, ou apenas teórica? Tenho confiado em Deus ou caído no desespero, orgulho ou controle? Minha caridade tem se expressado em atos concretos ou virou apenas uma ideia vaga? Esse tipo de exame, quando feito com regularidade e sob a luz do Espírito Santo, destrói as ilusões. Mostra áreas da alma que estavam adormecidas ou deformadas. E esse era exatamente o ponto de Padre Pio. Quem não se enxerga, não muda. E quem não muda, não se salva. Além do exame de consciência, ele sempre indicava a confissão frequente, mas com sinceridade. Nada de repetições mecânicas. Padre Pio queria o coração aberto, a verdade inteira, a vergonha purificada pela misericórdia. Ele dizia: o confessionário não é um tribunal de acusação, mas de amor. Por isso ele podia ser tão firme com quem confessava mal. Não por dureza, mas por zelo pela salvação daquela alma. Ele sabia que uma confissão mal feita era uma pedra no caminho da graça. E aqui entra outra prática esquecida por muitos: a direção espiritual. Padre Pio foi dirigido por grandes mestres e também dirigiu milhares de almas, à distância, por cartas ou presencialmente. Ele mesmo dizia que ninguém pode andar só por muito tempo na vida espiritual. O autoengano é sutil. A alma precisa de correção, encorajamento e clareza. Mesmo no meio de dons místicos, visões, milagres, ele nunca dispensou o ordinário: oração, jejum, penitência, sacramentos, silêncio, vigilância. E quanto mais alguém buscava o extraordinário, mais ele insistia: seja fiel nas pequenas coisas. A santidade está no ordinário vivido com amor extraordinário. Padre Pio é duro com os vaidosos porque era compassivo com os humildes. Ele via que muitos buscavam sensações religiosas sem buscar conversão. E isso para ele era perigoso. Religião sem arrependimento é como vela sem chama. Parece piedosa, mas não ilumina nada. Portanto, o caminho que ele nos indica não é de sentimento, mas de arrependimento, verdade e prática constante. Fazer um bom exame de consciência, confessar com sinceridade, procurar direção espiritual confiável, rezar com o coração e não com pressa, viver cada dia como quem deseja ver Deus.
A conversão não é um momento, é um processo. E como dizia São João da Cruz, só a verdade será luz para a tua alma. Por isso, a vida de Padre Pio não serve para nos admirar, mas para nos provocar. Ele não queria fãs, ele queria almas salvas. Se este texto te fez parar e refletir com mais seriedade sobre a própria vida espiritual, siga a página para continuar esse caminho de formação sólida e sem ilusões. Compartilhe com quem vive uma fé apenas exterior e precisa redescobrir o essencial. E comente o que mais te impressionou na vida de Padre Pio. E, se puder, assine nosso conteúdo. Essa é uma ajuda concreta para manter este apostolado vivo, fiel à doutrina da Igreja e comprometido com a verdade que realmente salva.